nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, depois de termos falado sobre a realidade do pecado, de termos falado sobre a queda dos anjos, nós começamos a falar sobre o pecado original. E estamos então no parágrafo número 396. A liberdade posta à prova. Deus criou o ser humano à sua imagem e o constituiu na sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. Enquanto que os outros seres agem por instinto, ou então os seres inanimados obedecendo às leis da física, o ser humano tem essa característica fundamental, a liberdade. E a amizade com Deus só existe na medida em que o ser humano livremente se aproxima de Deus e se dispõe a fazer o que lhe agrada. É isso que expressa a proibição feita ao ser humano de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2,17 diz: porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Então, entendemos muito bem o título ou subtítulo que o nosso catecismo dá a esse parágrafo: a liberdade posta à prova. Então, tendo presente a narrativa do segundo capítulo do livro do Gênesis, sabemos que no imaginário do autor desse texto, que, aliás, é mais antigo do que o primeiro capítulo, Gênesis 2 e 3 são de um autor do século X a.C., enquanto que o Gênesis, o primeiro capítulo, é do século VI a.C. Então, temos uma diferença de quase 400 anos entre um e outro. E na narrativa do livro do Gênesis, um texto, então, muito antigo, nós temos como se fossem nossas avós contando, né? Deus que coloca o homem no jardim, no paraíso, e com frutas, árvores frutíferas em todas as partes, de modo que o ser humano tinha liberdade de desfrutar de toda aquela riqueza, menos da árvore da vida e da árvore da ciência do bem e do mal. A questão do pecado original se refere a esta árvore da ciência do bem e do mal. O que ela significa? Como diz o catecismo, é o símbolo desse limite intransponível que o ser humano, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. Querer comer da árvore da ciência do bem e do mal significa negar a sua própria criaturalidade, a sua própria condição de criatura. Eu não preciso de um Deus que me diga o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Eu me basto a mim mesmo. O ser humano depende do Criador e assim está submetido às leis da criação e também às normas morais que regem o uso da liberdade. E negar esta realidade é negar a nossa condição de criatura. Parágrafo 397. O primeiro pecado do homem. O homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador.
Essa narrativa do primeiro pecado está no capítulo 3º do livro do Gênesis. Gênesis 3, 1 a 11. Abusando de sua liberdade, o homem desobedeceu o mandamento de Deus. Nisto constituiu o primeiro pecado da humanidade. Todo pecado daí para frente será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Já tivemos a oportunidade de dizer nesses programas, e é bom repetir sempre de novo, que uma grande graça que nós podemos pedir é: mostra-me, Senhor, o meu pecado. Não apenas mostre-me uma lista de defeitos ou de vícios que eu preciso superar, mas mostra-me, Senhor, o significado primeiro, maior, mais radical do meu pecado, enquanto desobediência a Deus e falta de confiança na sua bondade. Parágrafo 398. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo e não a Deus. O homem preferiu a si mesmo e não a Deus. Com isso, menosprezou Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. É algo que a gente muitas vezes se esquece. Nós achamos que, ao fazer determinadas coisas, nós estamos, na realidade, fazendo valer a nossa própria dignidade, a nossa própria autonomia. Mas Deus que nos criou sabe realmente o que é melhor para nós. Então, ao irmos contra o projeto de Deus, nós estamos contrariando não só as exigências do nosso estado de criaturas, mas mais ainda estamos contrariando o nosso próprio bem, que Deus conhece e nos revela. Nós fomos, no projeto de Deus, nós somos constituídos em santidade. A carta aos Efésios diz claramente que nós fomos predestinados antes da criação do mundo, portanto, antes do pecado, fomos criados para sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos no amor. Então, estávamos destinados, no projeto de Deus, a sermos plenamente divinizados por Ele na glória. Pela sedução do diabo, o ser humano quis ser como Deus. Só que o resultado desse seu gesto insano foi o contrário. Sem Deus, antepondo-se a Deus, ele acaba cavando a sua própria ruína. Então, pela sedução do diabo, o ser humano quis ser como Deus. Mas este era o projeto de Deus, a nossa divinização. Em Cristo, nós somos recriados. Os orientais, em vez de falar de santificação, falam da nossa divinização. Só que o pecado original lembra que o ser humano quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus, e não segundo, conforme o projeto de Deus. Essa é uma reflexão que o Catecismo nos traz de São Máximo, o Confessor. Então, meus caros irmãos, o nosso Catecismo vem insistindo e vai continuar insistindo sobre esta realidade tenebrosa que é o pecado dos anjos, mas também o pecado da humanidade, o pecado do mundo. Que o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, possa convencer também a nós de que precisamos da misericórdia de Deus e possamos confessar sempre: Senhor, sou pecador, vem em meu auxílio, salva-me. Amém.